E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2020, que fala sobre hidrostática. A questão diz o seguinte: um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna, formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Temos a figura e continua. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que o seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Temos o gráfico e continuamos. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja de 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? A jogada é a seguinte: a gente tem que entender qual é a variação de pressão que o mergulhador que está aqui, ele vai sofrer ao subir até a superfície, né? E justamente através dessa variação de pressão, a gente conseguir então encontrar o tempo. Por exemplo, se a gente calcular que a variação de pressão é 200, ele vai levar 20 minutos. Ah, não, agora a gente calculou que a variação deu 400, então ele vai levar 40 minutos. E assim vai indo. Então a gente precisa encontrar qual é a variação de pressão que ele vai sofrer e aí para isso então fazer a análise no gráfico. Para a gente calcular essa variação de pressão, a gente precisa lembrar como calcular a pressão hidrostática, né? Pressão hidrostática, que é a pressão causada por fluidos que a gente aprende na hidrostática, que diz o seguinte, ela depende da densidade do fluido, da gravidade e da profundidade que eu quero calcular. Esses três dados aqui, são essenciais. A densidade do fluido a gente já tem, que é a densidade da água, que a questão me dá, gravidade também, só precisa entender essa questão da altura. Olha só, como é que vai funcionar? Eu quero que tu entenda bem o raciocínio, tá? Porque tem uma interpretação que os alunos se perdem às vezes, e para isso eu vou fazer a seguinte analogia. Imagina que em algum momento no passado, não necessariamente nessa situação do mergulhador, a água estava nesse nível aqui, E quando a água estava nesse nível, a pressão atmosférica aqui dentro, a pressão dentro da caverna, porque tudo isso aqui era ar, né? A pressão atmosférica, ela era exatamente a pressão atmosférica ao nível do mar, porque o nível do mar, afinal de contas, era aquela linha azul que eu fiz. Beleza. Só que à medida que o tempo foi passando, chuvas e mudanças climáticas fizeram com que o quê? Fizeram com que o nível da água subisse. E aí ele foi subindo, e aquela quantidade de ar que estava ali dentro do bolsão, né? Ela continua ali dentro. Então, imagina agora que a água ela está nesse nível aqui, nesse nível exatamente que eu botei. Beleza, então aquele ar ficou preso. Ainda nesse nível, deixa eu botar aqui, nesse nívelzinho aqui, tá? Ainda nesse nível, a pressão atmosférica dentro do bolsão continua a pressão ao nível do mar, tem uma variação pequenininha ali. Só que o que vai acontecer? À medida que a água foi subindo cada vez mais, essa água ela foi criando o quê? Uma pressão associada justamente ao desnível do limite da água no bolsão, que é aquela linha que eu deixei ali para trás. Seria aqui, deixa eu ajustar melhor, essa linha aqui, o limite da água do bolsão e o nível de água que a gente tem para cima, tá? Justamente aí que entra a questão da altura. Na verdade, isso aqui se chama profundidade. E é justamente a profundidade do nível da água mais alto até o ponto em que eu quero. Só que essa água, né, a gente sabe que o nível dela não parou aqui, ela continuou subindo, até que ela chegou nesse nível aqui. E aí a gente fica com essa altura aqui, né? Essa altura de 50 metros. Tem uma pequena variaçãozinha ali, mas não vai fazer muita diferença. Isso aqui seria a nossa profundidade. O que acontece? O nível da água ela tem 50 metros acima do nível da água no bolsão, que seria essa partezinha aqui.
E aí o que nós temos? Que todo o ar que está ali dentro, ele está justamente pressionado, né? Ele está bem pressionado por causa dessa coluna de água, porque um fluido, ele não faz pressão só para baixo, ele faz pressão para todos os lados nesse nível aqui, inclusive para cima. Então, quanto mais água eu tiver, mais pressão eu vou ter aqui dentro do bolsão. Só que qual é a jogada? A jogada é que a pressão que ele está aqui, ó, é a pressão atmosférica, que a gente já sabe, né, pelo que a questão me deu, que vale 1 vezes 10 na 5, mais a pressão hidrostática, a pressão causada por toda essa coluna de 50 metros de água acima da linha da água, né, do nível da água do bolsão. E esse pH é o que a gente vai calcular aqui, ó, com essa fórmula aqui de cima. Então essa é a jogada. O raciocínio do aluno principal, né, era entender isso para entender o próximo passo. Então vamos calcular a pressão hidrostática. Como é que vai ficar? Pressão hidrostática não é um cálculo difícil, é a densidade do fluido, que é 1000, que a questão me deu, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que a gente entendeu ali, então, que é o 50. Fazendo toda essa conta, a gente vai ficar com 500 mil pascais, né? Essa é a unidadezinha que a gente tem para pressão. É óbvio que se eu botar isso em notação científica, né? Em notação científica ficaria assim, ficaria 5 vezes 10 na 5 pascal, e essa seria a pressãozinha que ele teria aqui, né? Mais 5 vezes 10 na 5 pascal. E aí que vem a jogada. Olha só, quando ele subir lá de dentro do bolsão para o nível do mar, ele vai sofrer uma variação de pressão. Só que tu entende que a pressão atmosférica, ela já, né, tem um valor dela lá dentro do bolsão, e quando ele subir, essa pressão vai continuar existindo. Então, a variação de pressão que ele vai sofrer é justamente a pressão hidrostática, a pressão desse desnível de água. Essa é a variação de pressão que a gente tem que se preocupar para olhar aqui no fim o gráfico, né? Só vamos ajustar essa unidadezinha então de pressão. Ela está em pascal, e aí a gente tem que passar para quilopascal. Vamos lembrar que eu posso pegar esse número, 500 mil pascal, e eu posso dividir esse número por 1000. E aí é uma conta bem fácil. Só por que eu vou dividir por 1000? Porque para passar de pascal para quilopascal, a gente tem que só usar o 1000, que é a relação, né, do quilo, do prefixo quilo. Então isso vai dar o equivalente a 500 quilopascais. Essa é a variação de pressão, então, associada a essa coluna. Olhando ali agora o nosso gráfico, nós sabemos então que ele tem que sofrer uma variação de 500 quilopascais. Olhamos ali no gráfico quanto, conforme a tabelinha é isso, vai dar exatamente o equivalente aí a 60 minutos. Então esse é o tempo de descompressão, 60 minutos. E isso, olhando as alternativas, nos leva direto para a alternativa C, que é a resposta dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.